bastidores do tráfico de pessoas. Então coloca aí o depoimento da especialista, e o nome dela é Jaqueline Leite. Na realidade, Glória Pérez vem fazendo uma pesquisa desde o ano de 2011 sobre a novela e pesquisou várias ONGs e autoridades e pesquisadores e enfim. E acabou tendo contato conosco e nós tivemos um encontro, eu entreguei todo o nosso material para ela e a partir disso ela começou a ler, a entender muito mais e a partir disso começou a nossa relação de trabalho. Depois eu fui convidada para fazer 2 workshops com os atores, para eles poderem se inteirar um pouco mais do assunto. E aí continuamos com essa relação, porque há dúvidas em alguns momentos, enfim, então as pesquisadoras entram em contato conosco e para saber de algumas dúvidas que pode haver dentro da novela. O tráfico existe porque existe uma demanda dos países mais ricos de uma mão de obra mais barata. O direito dessas pessoas são violados, porque na realidade o tráfico não é a prostituição e nem a exploração sexual. O tráfico é o engano, é a coerção, é a dívida, é o cativeiro por dívida. São várias questões que abrangem e podem configurar o tráfico. No Brasil, por exemplo, nós temos uma precariedade, digamos, uma vulnerabilidade econômica, todavia, mas também tem a social, tem outras e as culturais que influenciam bastante. Por exemplo, uma jovem que não tem muita perspectiva de vida e de trabalho passa a ver essa saída do Brasil como uma grande porta. Ninguém sai do Brasil consciente que vai ser traficada, que vai ser explorada. É a única coisa que elas não querem. Elas imaginam, na realidade, que quem está explorando é o Brasil. E percebem, querem sair para justamente ter esse reconhecimento de ser uma profissional, de ser uma dançarina, ou mesmo de ser uma trabalhadora do sexo, ou mesmo de ser uma empregada doméstica. Geralmente as que vão para a empregada doméstica, elas acham que vão poder estudar, que é para poder melhorar, para poder falar um outro idioma. Então elas saem com essa visão de poder retornar para o Brasil vitoriosa, entre aspas, né? Para poder ou montar algum negócio para a mãe, juntar dinheiro, outras querem ir para estudar, outras querem ir para conhecer e para talvez se estabelecer realmente. Mas o intuito de sair é sempre esse intuito de querer melhorar a vida que ela tinha aqui no Brasil. Quando chegam e começam a dar-se conta de que elas estão em uma condição pior, não porque o Brasil é melhor, senão que essa condição sub-humana, elas não têm direito, elas estão muitas vezes em situação irregular, ou seja, não têm direitos de trabalho, não têm direito de moradia. Elas precisam pagar uma dívida que elas adquiriram e não sabiam que teriam esta dívida. Elas precisam, na realidade, dar conta de um trabalho. Elas trabalham muitas vezes por dia. No caso das que trabalham no trabalho do sexo, elas precisam ter relação de 10 a 15 vezes por dia. Elas recebem uma porcentagem desses pagamentos, na realidade. Trabalham em casa de família, elas trabalham de domingo a domingo, elas não têm folga. Então, todas essas condições vai configurar como um trabalho escravo, na realidade. E aí que começa o desejo de sair dessa situação, porém elas são impedidas por ameaças, porque têm dívidas, porque eles pegam o passaporte. A falta de informação antes de sair do país faz com que elas vivam uma situação de sem direito nenhum. Elas têm direitos, porém elas não têm consciência desses direitos que elas têm. E isso é o que faz com que elas se enganem, com que elas entrem muitas vezes dentro dessas malhas. Eu queria agradecer a Jaqueline, que deu esse depoimento para nós, falando aí justamente como acontece o tráfico. E eu entendi que tem muito a ver com o que elas falaram, né?